amigos e amantes da arte do bonsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes, do canal ABC do Bonsai no YouTube. E hoje o vídeo vai ser para explicar sobre vasos para bonsai. Quais são os vasos indicados para o seu bonsai? É um assunto extenso, galera. É um assunto grande que tem muitas variantes, então a gente vai explicar aqui no canal de uma forma simples. Mesmo assim ainda vai ficar um monte de dúvida, então as dúvidas que sobrarem, deixa aqui nos comentários pra gente, a gente vai tentar responder para vocês, ok? E quem gostar do vídeo também, já deixa aquele like, já adiciona a favorito, se inscreve no canal que a gente está sempre postando coisa nova. Primeira coisa, na hora de escolher o vaso do seu bonsai, vá pelo seu gosto pessoal. Existem algumas regrinhas que eu vou explicar aqui hoje, mas no bonsai nem tudo é regra. Às vezes o que é regra para mim não dá certo. Por exemplo, essa planta aqui, ó, ela tá num vaso um pouquinho grande. Inclusive eu vou trocar esse vaso. Eu comprei um japonês, um vaso que ele é menor e ele condiz mais com o estilo da planta. Esse aqui é o estilo Bundingui, o Literati. Então o que acontece? É um pouco menor, condiz mais com o tamanho da base da planta e a planta vai ficar mais harmoniosa nesse vaso. Não quer dizer que você tenha que usar esse vaso. Você pode ir num vaso que você goste mais. Algumas regrinhas básicas são, por exemplo, para plantas que são mais masculinas, plantas robustas, a gente usa vasos mais angulares, que são os quadrados, os retangulares e tudo mais. Para as plantas que são mais femininas, a gente já usa os vasos que são mais arredondados, que nem esse Bundingui, parece uma bailarina para mim, uma mocinha que está dançando balé. Então é uma planta feminina. O que eu faço? Coloco num vaso mais arredondado. Os pontos altos de um vaso para bonsai são esses aqui, ó. Primeira coisa, ele tem que ter sinergia com a planta. Tem que combinar com o estilo, com o tamanho da base, a espécie, como eu vou explicar agora. E para você saber se um vaso de bonsai ele é bom ou não, primeira coisa é saber se a cerâmica tem trincado ou não, que eu vou explicar mais para frente. O segundo são os furos de drenagem. Esses furos aqui, ó, que vocês estão vendo. Esses furos tem que ser um pouco grande para poder drenar bastante a água e não ficar empoçado. Tem que colocar a telinha primeiro, tá? Tela de drenagem é essa daí, ó. Tem que colocar a tela. O segundo ponto de um vaso com qualidade são esses buraquinhos aqui, ó, que muita gente me pergunta para que serve. Isso aqui serve para amarrar a planta no vaso. É onde a gente vai passar o arame para poder amarrar essa planta no vaso, para não ter perigo dela ficar chacoalhando e não enraizar, ou alguém chegar lá, puxar e virar aquele Deus nos acuda, né? Depois sai correndo para transplantar de novo, se for fora de época, blau blau, perdeu a planta. Outro ponto também que é bacana de ressaltar, que um vaso de bonsai, ele tem que ter os pés levantados. O vaso ele tem que ficar levantado do chão para poder circular ar por ali, para entrar oxigênio, para ajudar na saúde da planta. E esse é um ponto importantíssimo. Tem alguns vasos que ele fica o pé dele fica totalmente no chão, então é difícil circular ar ali, entra menos oxigênio e a planta fica debilitada com o passar do tempo, dependendo da espécie também. A diferença dos vasos consiste primeiramente em esmaltados e os foscos, né? Basicamente, os esmaltados são usados para plantas floríferas e para plantas frutíferas. Essa é a indicação. E as caducas também. As caducas, para quem não sabe o que é planta caduca, são os acers. São as plantas que caem as folhas no inverno. Caducifólias. Então essas plantas também são utilizadas os vasos esmaltados, como esses aí que vocês estão vendo ainda nas imagens. Existem também a diferença de fabricante. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos vários ceramistas renomados, são ceramistas ótimos. A gente tem Jorge Ribas, Ricardo Mendes, Sérgio Onodera, Sami Kozan, Shugo Izumi.
Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Bom, se eu esqueci, gente, posta no comentário aqui, porque são vários ceramistas bons que a gente tem aqui no país. E são cerâmicas de qualidade. Mac, como é que eu faço para saber se o meu vaso tem qualidade? Nossa, o beija-flor aqui quase me atropelou. Você pega o vaso, tá vendo aqui o dedo? Você faz um ganchinho e você bate. Ele tem que fazer um barulho de sino. Isso significa que não tem nenhuma bolha, que ele não está trincado, que é uma cerâmica ótima. Se você pegou o vaso e bateu, eu vou fazer aqui no microfone, ó. For um barulho seco assim, algum defeito tem, algum trinco, alguma coisa. Esse vaso aqui, por exemplo, é um vaso do ceramista Jorge Ribas. Nossa, a cerâmica dele é show de bola, galera. Então eu vou passar essa planta para esse vaso, porque a gente está no inverno, é a época ideal, para a planta ficar mais harmoniosa. Eu costumo usar os vasos de cerâmica, porque a gente também tem os vasos plásticos de bonsai, como esse que vocês estão vendo aí no vídeo. Gente, o vaso plástico, ele aquece demais o interior do substrato. Isso aí para a planta é uma coisa muito difícil, judia muito da planta. Então, eu aconselho que você utilize vasos de cerâmica também. Ai, Mac, mas eu não tenho 150 reais para comprar num vasinho desse. Gente, compra vaso mais barato. Tem a cerâmica Petrópolis, a Porfama, tem vários vasos de bonsai também que são de qualidade, não tão excelentes, mas que tem um preço mais acessível. E seu bonsai vai agradecer você, porque isso vai dar mais saúde também para a planta, ajuda bastante. O tamanho do vaso, qual é o tamanho adequado para o vaso do seu bonsai? Primeiro você tem que definir se a planta já está em fase de refinamento, que está sendo terminada, ou se ela está em fase de treinamento. Se a planta estiver em fase de treinamento, o que você vai fazer? Você vai dar um vaso maior, porque você precisa de mais espaço, você precisa de mais nutriente no substrato para essa planta aguentar as intervenções, que é aramação, que é torção de galho, sabe? A planta sofre quando ela está sendo treinada, isso é fato. Não vou mentir para vocês, a planta sofre de verdade. A gente pega um tronco e torce e passa arame, então isso judia da planta. Para ela ter uma reserva de saúde a mais, você deixa um vaso maior para a planta poder se recuperar mais fácil e ter mais reserva de energia para aguentar as intervenções. A altura do vaso, basicamente, isso é uma regra que inventaram, gente, mas eu considero que nem tudo no bonsai é regra. Então, se você quiser seguir, beleza. Que nem, por exemplo, essa regra da altura do vaso. Você tem que ter a altura do vaso, tem que ser igual ou menor que a base do tronco. Então, por exemplo, essa planta aqui, ó, a base dela é desse tamanho, correto? Você mede a altura do vaso. Tá vendo que essa base ela é maior do que esse vaso? Então a gente pode usar. Se essa base fosse menor que a altura do vaso, a gente não poderia utilizar, porque não fica proporcional. Por exemplo, uma planta fininha num vaso grandão, gente, não combina. Então basicamente é isso daí. Você pega o tamanho da base da planta e você só vira. Se for igual à altura do vaso, ou menor, manda bala. Se for maior, aí seria vaso para treinamento, para a planta poder ter mais saúde. Existem alguns casos que a gente vê na internet do vaso ser bem baixinho para a planta. Tomem muito cuidado, viu, gente? Porque principalmente lá no Japão, eles costumam utilizar um vaso para exposição, mas não é o mesmo vaso que a planta fica o ano inteiro. Por exemplo, essa foto aí que vocês estão vendo, tá vendo a altura do vaso? É bem baixinha para a planta. Para você manter essa planta bem regada, bem saudável, você vai ter que ter muito conhecimento em adubação e você vai ter que regar no mínimo de 2 a 3 vezes por dia no verão. Eles não contam pra gente que eles pegam esse vaso, faz o transplante, coloca o musgo bonitinho e quando volta pro ateliê,
eles colocam num vaso maior. Isso aí eles não contam, então você tem que prestar muita atenção nisso. Primeiro lugar, sempre a saúde da planta. Eu vou deixar isso bem frisado na cabeça de vocês. Eu vou falar isso em todo o vídeo, eu vou marretar. Primeiro a saúde da planta, depois a beleza que você quer, tá ok? Então, se você quiser fazer a mesma coisa, deixar a planta num vaso maior e quando for para uma exposição, colocar ela num vaso menor, legal. Então toma muito cuidado. Porque, por exemplo, eu aqui, eu saio de manhã para trabalhar, às vezes eu chego 5, 6 horas da tarde. E se fizer muito calor, é perigoso eu perder planta que tiver num vaso desse. O que eu faço? Eu coloco no local que vai bater umas 2, 3 horas a menos de sol para essa planta não perder tanta água. E todo dia eu vou ficar em cima regando, cuidando dessa planta para não correr risco de morte. Então fica aí a dica para vocês. Outra pergunta que provavelmente vão fazer aqui para mim: pô, Mac, mas você pagou R$150 num vaso pequenininho desse para bonsai? Não é muito caro? Realmente, gente, tem vaso de bonsai que é caríssimo. Os Tokonami, por exemplo, que são produzidos lá no Japão, um vasinho desse aqui, ó, você vai gastar em média aí 700, 800 reais. E os chineses da antiguidade, então, que são raríssimos. Meu, tem vaso daquele lá que vale 10, 20 mil dólares. Gente, é caro. Então, tenha na sua consciência que um vaso bonito, um vaso de marca, de grife seria, é para uma planta que já está trabalhada, refinada, que já está pronta para ser chamada de bonsai. Um belo exemplo. Por acaso você vai, ó, para os homens, você vai andar com uma baita de uma loira, uma modelo no shopping, toda bem vestida, toda paramentada, toda arrumada, de chinelo havaiana? Não combina, gente. Uma mulher linda, gata, bem vestida, bem maquiada, ela merece, gente, um salto alto. Vamos ser sinceros. Ela merece uma coisa fina, um vaso fino, um sapato fino. Seria o sapato do bonsai. Então não combina, por exemplo, você ter uma planta valiosíssima, pega um vaso plástico e coloca a planta lá. Pô, gente, venhamos e convenhamos, né? Então tenha isso em mente. Outra dica também, gente, quem estiver procurando vaso bacana e uma variedade grande de bonsai, tem na nossa loja no www.abcdobonsai.com.br/loja. Vocês contam com a maior loja de bonsai e a mais confiável do Brasil. Beleza, galera? Para você que ficou até aqui, um abração e até o próximo vídeo. Agora vai. Agora tá gravando. Moleque! Moleque! Ei, meu Deus do céu, viu? Não vou conseguir gravar hoje, pelo visto.